Gravação iniciada. Então, iniciando a segunda parte da reunião do dia 5 à tarde, vou retornar à ordem da pauta, item 16 agora. Item 16, da Companhia Mineira de Metais, e envolve o lançamento de ITR, um recurso voluntário contra o acórdão que julgou procedente notificação de lançamento do exercício 2004. O lançamento se deu em razão de o contribuinte não comprovar o valor da terra nua nem a área total do imóvel. Na impugnação se argumenta em relação à área total e também ao valor da terra nua. Eu transcrevo a seguir as emendas do acórdão de impugnação. O contribuinte é intimado e apresenta razões recursais, discorrendo sobre tempestividade, nulidade, área total do imóvel e valor da terra nua. Eu desenvolvo aqui os argumentos. É o relatório. Quanto à admissibilidade, a intimação se deu em 24/4/2009, interposto na sexta-feira, 24/4, interposto no dia 26/5, tempestivo, presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento, suspensa a exigibilidade, nulidade. O fato de a autoridade julgadora considerar que o laudo técnico relativo ao valor da terra nua não observa os requisitos normativos para sua emissão não se constitui em cerceamento de defesa, mas em apreciação da prova documental apresentada. Em deferimento do pedido subsidiário de prova pericial, também não enseja cerceamento ao direito de defesa, como bem destacado pela autoridade julgadora. De primeira instância, os fatos a serem provados demandam prova documental, sendo desnecessária a conversão de julgamento de diligência para elaboração de prova pericial, quando o impugnante não seja incômodo seu ante probatório de apresentar os documentos capazes de provar suas alegações e que já deveriam ter sido produzidas para a informação do valor da terra nua na declaração de ITR, o cito entre parênteses da fundamentação, rejeita-se a preliminar. A área total do imóvel. Segundo o recorrente, o princípio da verdade material impõe que o memorial descritivo da área realizada por engenheiro agrimensor com registro no CREA prevaleça sobre o constante na matrícula do imóvel, tendo instruído o recurso com documentos tendentes a comprovar a real área. Com base nas matrículas do imóvel rural da fazenda, com área de tanto e folhas tanto, matrícula tanto, área de tanto e folhas tais. A fiscalização alterou a área total de 12.690 para 13.260,8, folhas 3. O acórdão de impugnação considerou que a prova constante dos autos não prevaleceria sobre o especificado nas matrículas. Ao tempo da prolação do acórdão de impugnação, merece destaque em memorial descritivo de 18/11/2004, revelar a área de 12.699,3716 e planta do imóvel já referenciado de 23/3/2005, atestar a área de 12.688,9495. No recurso foram novamente apresentadas as matrículas, a atestar a área de tanto e de tanto, mas também duas novas matrículas. Tal, referir a fazenda imóvel tal, área de tanto, número tal, referir imóvel cerco de santo, com tanto, folhas tais. Note-se que o somatório das áreas averbadas dessas quatro matrículas totaliza 15.520,09. O levantamento planimétrico da fazenda, objeto do lançamento, que seria Santa Rita, datado de 24/10/2005, apresentado com o recurso, veicula planta georreferenciada a se referir a essas quatro matrículas e suas respectivas áreas averbadas, mas indica como área georreferenciada agora 12.690,10. Além disso, o recurso foi instruído com petição protocolada na Agência da Receita Federal de Paracatu, na data de 15/4/2002, a discorrer sobre as pendências constantes em lista emitida para emissão de certidão negativa e a informar vários NIRFs como unificados no NIRF objeto do lançamento.
mas que a área declarada e a área total seriam divergentes. Coloquei aqui uma tabelinha. Para comprovar a área real, a petição em questão menciona estar instruída com cópia de planta memorial descritivo Xerox da DP-INCRA, contendo a área unificada. O memorial descritivo de 20 de 7 de 2001, apresentado com o recurso, revela uma área de 12.690,1939. De plano, aflora a divergência entre as 4 medições em tela. A pergunta e resposta 60 do Perguntas e Respostas 2002, cujo excerto foi carregado aos autos pelo recorrente, nota de rodapé eu transcrevi, trata de situação fática diversa, ou seja, quando a área constante da matrícula do imóvel é inferior à obtida em medição de área efetuada recentemente. No caso concreto, as medições revelam valores diversos, mas todos veiculam a área total inferior à constante nas matrículas, e não se verifica a hipótese de medição recente ao tempo da declaração, ou seja, medição efetuada em tempo inferior ao de processamento da retificação da área total da matrícula do imóvel rural. A primeira medição data de 20 de 7 de 2001, muito anterior à data de 24 de 9 de 2004, data de recepção da declaração de TR do exercício de 2004, e as demais medições são posteriores. Não há nos autos prova de o recorrente ter dado início ao procedimento judicial ou extrajudicial de retificação do registro imobiliário. Por fim, o princípio da verdade material não tem condão de afastar a regra jurídica expressamente veiculada no artigo 252 da Lei 6.015 e Lei de Registros Públicos, que eu transcrevi aí. Logo, não merece reforma o acórdão de impugnação. Valor da terra nua. Os laudos técnicos apresentados para a fiscalização e com a impugnação respaldavam o valor declarado de 315 por hectare. Apesar de entender que os laudos atendiam à BNT, o recorrente carrega com as razões recursais um novo laudo técnico sustentando comprovar o valor homogeneizado de 331,85 por hectare. A argumentação do recorrente nas razões recursais não é capaz de afastar as objeções levantadas no acórdão de impugnação. Eu transcrevi aqui. A leitura dos laudos técnicos de folhas 16, 27, 89 e 100 atesta que os pontos suscitados na transcrição acima são pertinentes, não tendo tais laudos o condão de gerar convencimento acerca de valor neles explicitado, efetivamente corresponder ao preço da terra no do imóvel em 1 de 2004. Note-se ainda que a adoção da planilha de preços referenciais do INCRA, de folhas 27, 99 e 100, ou das declarações da Emater, folhas tais, a envolverem municípios diversos, seja de forma direta ou indireta por sua invocação nos laudos, significa, em última análise, a adoção de critérios de habilitamento diverso do estipulado na lei, ou seja, do valor expresso no CIT. Com o recurso, foi apresentado um novo laudo técnico, acompanhado de escrituras públicas de venda e compra, de promessa de venda, de compra e de atestado de valores praticados em transação de compra e venda. Antes de mais nada, esse novo laudo é equívoco quanto à data a que se apura o preço de mercado do imóvel. Eis que no item 3, objeto da avaliação, afirma que se determina o valor do imóvel com referência a 1º de janeiro de 2004, mas no 8, especificação da avaliação do imóvel, afirma que o valor do imóvel reflete o preço de mercado em 1º de janeiro de 2003, sendo que a amostra considera o valor de transação de negócios realizados nos anos de 2003 e 2004, conforme a apuração realizada nos primeiros e segundo ofícios de notas de João Pinheiro, Minas Gerais. De qualquer forma, os fatores de homogeneização adotados no laudo não observaram o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto entre 0,8 e 1,2, fixados lá na BNT, exigível para o grau 2. Eis que a tabela 1 da planilha de homogeneização revela variação superior de 1,21 e variação inferior de 0,78.
quebrados, adotando-se como limite para expurgo máximo 1,3 e limite para expurgo mínimo 0,7. Além disso, ainda que partindo de 8 elementos colhidos, apenas 3 elementos da amostra se apresentaram como viáveis, folha 192, sendo que a norma para o grau de precisão 2 demanda um mínimo de 5. Acrescente-se que o laudo não explicita de forma inequívoca se os imóveis da amostra foram vistoriados de modo a alicerçar a apuração dos dados de localização, acesso, destinação, benfeitorias, para tomá-los como semelhantes em relação ao imóvel objeto da avaliação, sendo a área total dos imóveis da amostra significativamente inferior à do imóvel do recorrente, à exceção de apenas um deles. Não tendo os laudos apresentados pelo contribuinte o condão de gerar convicção acerca do preço de mercado de terras em 1º de janeiro do ano a que se refere a declaração fiscal, cabe manter o VTN médico para aptidão agrícola, folhas 4 e 11, e folhas, arbitrado de ofício pela fiscalização com base no CIPT em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte, exposto o voto por conhecer, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Você disse que tem 8 amostras e só 3 se prestam, por quê? Porque está constando lá no laudo, quer ver? Qual que era a página que eu citei? 152, eu acho. 172 do laudo. É isso? Preciso localizar, só um instante. 192. Aí ele mesmo fala que das 8... fala, lá na página. Então isso não foi conclusão Companhia sua, não? Mineira de Minas, não, está no texto lá do... Entendi. Então não adianta, então só tem 3 imóveis, né? 192. Aqui, na 192, há uma tabela. Uhum. Nessa tabela, ele tem os 8 elementos, que são 8 fazendas, e... Opa, travou. E aqui ao final, ele coloca... Ele coloca dados de mercado sobre pesquisa de preços de imóveis no município de João Pinheiro, coeficiente de variação, letra em área, valor total, VH, né? Quesitos de homogeneização, nota agronômica, ansiedade, FHT, homogeneização. Ele coloca uma coluna, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só 3 imóveis tem aqui constando verdadeiro, e esses 3 que constam verdadeiro, ele coloca valor. Para os demais, não tem nem valor, ele coloca falso. Foi a minha leitura aqui dessa tabela. Ele deve ter feito uma aderência, né? Um teste aí para ver se aquele imóvel serviria de base e concluiu que não. Eu entendi que falso ele está excluindo, que ele entendeu como não... Ele expurgou, é dado expurgado. E mesmo só com os 3 mantidos, a variabilidade foi muito alta, né? Bom, alguma pergunta? Eu estou analisando aqui, presidente. Uhum, ok. Esse arbitramento ele fez por área, né, doutor Cleberson? Não sei se o senhor chegou a reparar e utilizou a maior parte como floresta. Floresta tem um valor maior, e ele retirou essa parte de floresta, considerada floresta doada. Será que não seria, essa floresta não seria área de preservação permanente, algo do tipo? Fiquei na dúvida. O valor da área de floresta é bem maior do que a de pastagem, é 1.500, floresta 2.000, e a do campo, que é 700. Ele fez a mensuração aí. Estou tentando procurar aqui o ADA, outros documentos, não estou achando. Queria entender. Onde ele tirou solo de floresta. Valor não. O tamanho da terra, os hectares, né? Pelo que eu percebo aqui, não houve glosa das áreas, né? É só VTN. Parece. Então, tem uma área de preservação permanente, reserva legal,
de 6.400 hectares. Depois tem florestas, 2.000, pastagens. Ele alterou a área, né? Por conforme matrículas. E foi para o VTN, né? Se ele usou floresta, é porque o contribuinte deve ter declarado que tinha floresta. Eu não vi a DIAT dele. Área com reflorestamento, 2.056 hectares. Como isso não foi questionado pelo contribuinte, eu não fiquei esmiuçando esses valores aqui do cálculo da aptidão. Eu achei desnecessário. Uhum. Eu, na verdade, fiquei na dúvida aqui sobre a área total. Que tem os levantamentos, né? Só que, realmente, precisa analisar os elementos de prova, né? O doutor Pinheiro, ele diz que as medições revelam valores diversos, mas aqui... São valores próximos, mas numericamente não são idênticos. Não, porque nós temos aqui inicialmente duas matrículas que foram as utilizadas pela fiscalização, mas aqui depois já temos uma comparação com 4 matrículas, que é os 15.000. Essa comparação com 4 matrículas, ela só tem alguma pertinência se tivesse o mesmo número na Receita Federal, né, do imóvel. Senão, o que me serve adicionar matrículas para comparar áreas aqui? A princípio, a comparação tem que ser com as 2 matrículas. Apenas. Aqui existem, mais abaixo... Ponto, se o senhor me permite, é que o contribuinte, ele argumenta de que haveriam outras matrículas além daquelas. Só que quando se faz análise de todas as matrículas, se verifica que, em realidade, a área é até menor. Então, é ele que agrega matrículas e diz, olha, mas mesmo considerando todas essas matrículas aqui, ainda assim a área é menor. E o fiscal, ele só apontou aquelas 2. Isso daí é a alegação dele. Pois isso para mim, essa comparação tem que ser feita com as matrículas.
Aí tem aquele levantamento topográfico, memorial descritivo, melhor, baseado no levantamento topográfico. Ele é de 2001. Se eu tenho as matrículas antes disso, esse levantamento do memorial descritivo seria um levantamento mais próximo do tempo do fato gerador. E é interessante, porque ele coloca as matrículas que a fiscalização cita e coloca as outras e chega num valor menor. Só que não teve retificação da matrícula do imóvel, elas continuam com um valor maior lá. E ele não demonstra de que tenha tomado qualquer medida para retificá-las. Isso eu entendi, mas essa pergunta 60 do ITR, ela diz que deve sempre prevalecer, a medição da área efetuada mais recentemente. Não mais recentemente, recentemente. Daí qual que é a minha leitura do recentemente? É quando ele fez a medição e foi diligente no sentido de retificar o imóvel. Não é porque não saiu ainda a retificação da matrícula do imóvel que não se poderia, de certa forma, aceitar. Essa é a interpretação, a leitura da pergunta. E essa daqui ela é específica se a área for maior. No caso, a área é menor. Em edições posteriores de perguntas e respostas, se o senhor for na perguntas e respostas, o último que saiu, ele já não faz essa distinção mais entre se aumentou ou diminuiu. Sim. Mas mantém a questão do recentemente. Nem poderia, né? Isso independe se é menor ou maior. Mas essa medição recente. Só que tem mais um detalhe. Isso também, para se aplicar ao perguntas e respostas, teria que se desconsiderar a lei de registros públicos. O que eu estou questionando aqui, doutor Pinheiro, é por que não o documento do engenheiro agrônomo, agrimensor, por que não considerá-lo? Porque ele não se refere à área de ao momento de 2004? Ele não se refere ao momento de 2004, questão 1. Então, ele não é o recente que fala o perguntas e respostas, no meu entender. Para ele ser recente, teria que ser demonstrado que houve a medição e se foi implementada um procedimento judicial ou extrajudicial, que seja, para a retificação do registro imobiliário. Além disso, o fiscal ele cita 2 matrículas. E ele está somando essas 2 matrículas e entende que o imóvel se refere a essas 2 matrículas. O contribuinte vem e fala, olha, mas na verdade, de acordo com aquela minha petição antiga, que eu protocolei lá, houve uma unificação de outras matrículas também ali dentro. E eu tenho uma medição que, se considerando essas 2 matrículas que fala o fiscal e outras matrículas, que o somatório total ainda assim é menor. Então ele quer esse valor total, agregando 2 outras matrículas além das que considerou o fiscal. E eu acho que fazer esse raciocínio todo, ele é meio temerário. Eu entendo que é cabível manter o valor aferido com base naquelas 2 matrículas que a fiscalização atesta que integram esse nicho aqui. Presidente, eu não estou à vontade para votar. Gostaria de pedir vistas.
Os dois são iguais, Pinheiro? Os dois processos, 17, também é da mesma empresa. O Cleberson... Eu falei e não veio, não saiu o áudio. Estava fechado o microfone. O 17, ele é da mesma empresa, ele é da mesma fazenda e também envolve a mesma questão. Tá? Ele vai trazer de valor, vai trazer o VTE, a área total, uma alegação de nulidade, vai tratar a área total do imóvel, mas ele não vai, ele vai entrar também no VTN, também trata do VTN, e a leitura que eu faço em relação ao VTN é também que o laudo não estaria gerando convencimento, numa análise muito semelhante a desse processo. Embora o período, o ano calendário seja outro, tem laudo também, eu cito as folhas, na mesma linha, seria interessante se pedir vista daquele pedir deste também, desse 17 também. É mesa ou para os meses que vem, Cleberson? Se a senhora quiser votar amanhã, vai ser difícil. Mas se a senhora pretender votar mais ao final da reunião, quem sabe eu possa... Ok, então vamos deixar ele com vista de mesa por hora, tanto 16 quanto 17, e se a gente não resolver até o final da reunião, a gente joga para o mês que vem. Pode ser? Cleberson? Tá bom assim? Pode ser. Então tá. Então, 16 e 17 por hora estão com vistas. 18, André. 18, José Messias. Também TR. O contribuinte após regularmente intimado não comprovou o valor da terra nua, VTN declarado, e o contribuinte se insurge contra o VTN arbitrado e apresenta laudo. Vou passar logo aqui para o voto. No presente caso, a tela do CIFT, ela foi juntada à folha 7, com informações às folhas 8 e 9 dos autos. Indica o VTN médio para aptidão agrícola relativo ao exercício de 2004, com origem em informações da Secretaria Estadual de Agricultura do município de Morada Nova de Minas. Assim foi arbitrado o VTN R$ 800 por hectare, tendo em vista seu VTN indicado pelo contribuinte bem inferior a todos os VTN por hectare do Estado, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra indicada. Dessa forma, está correto o procedimento adotado para fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, caso o contribuinte não concorde com o VTN indicado, cabe a comprovação do seu valor por meio de laudo de avaliação emitido por profissional habilitado. Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar o laudo de avaliação e ele inicialmente apresentou uma cópia de um laudo de avaliação elaborado a pedido da atual proprietária do imóvel, desde 2005, já com a agregação da área que foi adquirida, 2.134,2 hectares, sendo que a atual propriedade possui área total de 4.976 hectares, o que não foi acatado pela DRJ. Por ocasião do recurso voluntário, o contribuinte apresentou um novo laudo técnico, que está as folhas 71 a 80, contendo no anexo 1 a RT e no anexo 2 a escritura do imóvel. Ocorre que o laudo juntado aos autos não possui elementos hábeis para demonstrar de forma inequívoca o VTN do imóvel face da falta de requisitos quanto à apresentação de coleta e análise de dados mercadológicos. O laudo não adotou o método comparativo direto de dados de mercado, que é a metodologia recomendada para a avaliação do preço da terra nua pela NBR, da ABNT. Não existem justificativas dos métodos utilizados, como estimativa de preço da terra nua, apoiado no levantamento do mercado local de imóveis rurais, com características comparáveis ao imóvel objeto do
laudo de avaliação a partir de transações, ofertas e opiniões, observado o tratamento dos dados para fins de homogeneização da amostra da coleta. Então, nesse caso, na falta de apresentação de laudo de avaliação eficaz, apto a comprovar o valor fundiário menor do imóvel a preço de mercado do dia 1 de 2004, data do faturador do imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização feita por aptidão agrícola. Então, ante o exposto, eu conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Perguntas? Não? Clebson. Acompanho o relator. Aide? Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 19, Pinheiro de novo. Primeiro, Veriverbo de Araújo Castilhos. Esse aqui é o final 2008, 27. Recurso voluntário contra a decisão que julgou improcedente impugnação contra notificação de lançamento referente ao ITR, exercício 2006. Fazenda Recanto Bocajá. Cientificado em 3/10/2008, envolvendo área de preservação permanente, reserva legal e VTN. Eu transcrevo os tópicos da impugnação, as emendas do acórdão de impugnação. Das razões fundamentais, eu passo aqui a resumir a sobreadmissibilidade, área ambiental, reserva legal, preservação permanente, VTN, cerceamento de defesa, multa, pedido também. Então, relatório sobre admissibilidade diante da intimação em 13/10/2011, recurso interposto em 10/11 é tempestivo. Em face do regimento interno, o presidente colegiado é competente para apreciar recurso voluntário versar sobre a aplicação da legislação relativa ao ITR, cito fundamentos, presentes pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento, estando a exigibilidade suspensa, área ambiental, reserva legal e preservação permanente. A seguir, eu transcrevo do voto condutor do acórdão de impugnação, no excerto. Ao tempo do fato gerador, a redação original da alíquota a linha A, do inciso 2, do parágrafo 1º, do artigo 70, do artigo 10 da Lei 93/93, determinava a subtração da área de reserva legal, prevista lá na Lei 4771, e no artigo 16, parágrafo 8, expressamente a averbação dessa área. Assim, em face da lei tributária, a reserva se descuida da base de cálculo, deve observar, isto é, se dispensa o ADA, mas não a averbação, conforme a súmula CARF 122. No caso concreto, a própria autoridade lançadora reconheceu a averbação na matrícula do imóvel. As matrículas constam das folhas tais e revelam duas averbações, porque são duas as matrículas. Uma em 13/8/2004 e a outra em 30/9/99. Com relação à área de reserva legal, o lançamento difícil reconheceu cumprimento do requisito de averbação, tendo sido motivado exclusivamente na imputação da não apresentação de ADA e súmula CARF 122 afasta tal exigência. O acórdão de impugnação merece reforma para se restabelecer a área de reserva legal de 308. Notem que aqui o fiscal ele não analisa a data da averbação. Isso daí é o meu texto que está trazendo. O fiscal ele simplesmente coloca aqui requisito averbação
valor comprovado do documento. Ele não entra nesse detalhe. Isso vai ser relevante em outro processo, não nesse. Tá, em relação à área de preservação permanente, adota o entendimento de o ADA ser exigível, é aquele argumento tradicional, a informação de tal área em relação ao exercício 6 não constando dos autos para exercício 97 de 2006, pedido este no qual não se exigia apresentação anual, não tendo do exercício 2007, quando não retroagir. Valor da terra nua, cerceamento de defesa, inexistindo o inconformismo de não ter tido acesso aos referenciais que levaram à composição da tabela CIPT, o recorrente sustenta cerceamento ao direito de defesa por não se ter informado como a tabela teria sido alimentada. Na descrição dos fatos, enquadramento legal da notificação de lançamento, citando o artigo 14, parágrafo 1º e a portaria SRF 447, invocando a tela anexa, que seria a tela de 170, e folha 179, a fiscalização assevera expressamente. Aqui eu transcrevo, onde o fiscal informa que os valores da tabela CIPT foram informados pela Prefeitura Municipal do município de localização do imóvel e onde ele coloca o valor. Destaco, não prosperar a alegação de não ter sido informado como foi alimentada a tabela CIPT, sendo que a tela de 179 confirma a Prefeitura Municipal como a fonte da informação e emprego do valor oriundo do campo aptidão agrícola e não do campo VTN médio das DITRs. A tela está lá na folha 179, se os senhores quiserem verificar. Valor da terra nua, competência. A turma julgadora da delegacia de julgamento não está distrita ao lado pericial. Como destinatário da prova pericial, compete ao colegiado a valoração do laudo, artigo 29 de 70 da 35, não exigindo a legislação registro dos julgadores no CREA para a participação de decisão em processo administrativo fiscal. É a Lei 10.593, artigo 6º, inciso 1, letra B. Rejeita-se a preliminar. Valor da terra nua, laudo. Perante a fiscalização, foi apresentado o laudo de folha 111 e 178, tendo a notificação de lançamento asseverada. Aqui eu transcrevo as considerações do fiscal. Com a impugnação foi apresentado novo laudo intitulado Complementações, Correções ao lado técnico de avaliação da terra nua, tendo o voto condutor do acórdão considerado. Aqui eu também transcrevo as considerações do voto condutor, do acórdão recorrido. O recurso foi instruído, que no meu entender são pertinentes, o recurso foi instruído com referidos laudo e complementação. A amostra do laudo e sua complementação é composta de 6 imóveis, sendo 4 transacionados por venda e compra, 1 por doação, 1 por divisão amigável. Além disso, 2 imóveis situam-se no município vizinho de Porto Mutim e foram considerados sob a justificativa de imóvel avaliado apresentar características semelhantes aos imóveis desse município. Note-se que não se justificou pela ausência de venda e compra no município de Caracol, ou pela ausência de imóveis semelhantes no município de Caracol, que é o município do imóvel. Mesmo em face das considerações veiculadas nas razões recursais, as ponderações do acórdão de impugnação são pertinentes, sendo determinante a circunstância de laudo e complementação basearem-se em amostragem que não me gera a convicção de ser representativa do valor de mercado do imóvel avaliado. Valor da terra nua, perícia. No caso concreto, incumbe ao contribuinte o ônus de apresentar a documentação comprobatória do valor da terra nua declarada, documento que já deveria ser apresentada para a elaboração da DITR, cito a fundamentação normativa, a diligência não se presta para a produção de prova que tão capaz de produzir, não sendo, por conseguinte, cabível a conversão de julgamento em diligência para a elaboração de prova pericial. Valor da terra nua, verdade material. A invocação do princípio da verdade material não tem o condão de suprir a deficiência da prova apresentada pelo recorrente. Cabe manter o declínio médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela fiscalização, com base no CIPT em detrimento do VTN reconhecido pelo contribuinte, como aquele diante dos elementos constantes dos autos, melhor reflete o preço de mercado a que se refere a declaração fiscal. Multa. Não prospera a alegação de multa,
de a multa violar princípios e regras constitucionais em razão da preclusão, artigo 17, e da incompetência para se afastar a multa aplicada nos termos da legislação invocada na notificação de lançamento, por inconstitucionalidade, é o artigo 26A do 72, que assume a carta. Voto por conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ou recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal declarada de 308,0 hectares. Perguntas? Não? Clébio. Eu vejo para comerciar de preservação permanente. Porque foi só o ADA, né? Foi só a questão do ADA. Sim. Aide. Eu não consigo abrir aqui o processo para mim verificar. Bom, acho que é interessante o senhor verificar o processo, porque há um laudo aí e há uma motivação da fiscalização para cadê? A área de preservação permanente, não há? Eu cheguei a transcrever, área de reserva legal, atuada, olha aqui como eu coloco, logo, independentemente da comprovação ou não da existência da área de preservação permanente, a fiscalização reconheceu a existência apenas de 20,7 hectares. E a fundamentação está lá nas folhas 181 e 182. É exigível a apresentação de ADA a informar a área total, não consolidada, pedido este que não se exigia a apresentação anual do ADA no exercício com dano de retroagir. Então, eu não avaliei essa questão da comprovação ou não. Tá? Para mim, isso é irrelevante. Deixar claro. Cleberson, e a área de preservação permanente declarada também? Presidente, eu não consigo abrir o processo, eu não vou poder me manifestar. Porque eu preciso verificar o que está no... Está acontecendo, é processo? Eu não consigo abrir aqui, está demorando demais. Então vamos ter que deixar esse aí com vista de mesa até a gente conseguir analisar isso daí. Até o processo voltar ao normal. Não sei se os outros estão abrindo normalmente. Não é processo. Eu digo o arquivo. O arquivo ele está obtendo documentos, mas não abre até agora. Recuperando a lista de documentos. Ficou processando e não vai, né? Ah, não, foi. Tenta de novo. Resumindo, não. Talvez seja aqui problema da internet aqui, alguma coisa. Você não tem esse processo baixado, não, né, Pinheiro? O problema é que ele tem vários arquivos não pagináveis, que são mapas. Vai ter que se analisar esses mapas. Ele abriu agora, presidente, depois de muito tempo. Vamos ver aqui se eu posso. Porque há uma interdivergência entre a análise do mapa feita pela fiscalização e o mapa que o contribuinte apresenta depois, se não me engano.
Você acha que tem diferença? Não é só a questão, não é só o ADA. É que também não resultou comprovada a APP, é isso? Eu não adentrei nesse ponto no meu voto. O fiscal, ele disse que para ele só teria comprovado 20,7. Tá? Esse é o argumento do fiscal. Daí tem que se verificar se esse argumento da fiscalização em relação ao restante, se os senhores acolhem ou não. Cara. E se o contribuinte fez prova, de fato, da existência do restante, além desses 20,7 que o fiscal já dizia que tinha. Mas eu não chego não tenho necessidade disso em razão do ADA. Antes também, aqui a gente vai ficar naquele mesmo ponto também. Eu estava reparando que o CIPT daqui, a aptidão agrícola, é só aquele outras, né? Tem esse ponto também. Tá? Como eu já disse, para mim isso é irrelevante. Se está enquadrado como aptidão, é aptidão. Mas doutor Pinheiro, eu vou aqui. O senhor sabe que esse posicionamento não é majoritário na turma. Então, toda vez vai acarretar essa consequência de ter que olhar o processo para obter essas informações. Sim, por isso que eu até coloquei aqui, ó, o 20,7 do fiscal. Né, porque o meu voto ele está devidamente fundamentado, ele esgotou as questões. Eu não tenho que fazer uma análise condicionada a uma análise de mérito que caberia pressupondo que meu voto ficou vencido e quais seriam os argumentos de quem venceria. Eu acho que o doutor Clécio não quis dizer isso. Se for em relação a uma preliminar, aí sim, se eu ficar vencido na preliminar, eu tenho que trazer aquela minuta em relação aos argumentos de mérito. Mas se eu tenho um fundamento de mérito que por si só é suficiente, eu não preciso conjecturar quais seriam os fundamentos da parte adversária uma vez que eu ficasse vencido. Acho que não foi isso. Eu acho que o doutor Cleberson não quis dizer isso. Ele quis só dizer que esse fundamento da aptidão agrícola apenas constar a denominação outros, leva ao convencimento da maioria da turma. E essa informação, não que o senhor vai se convencer, mas caberia o senhor, já sabendo disso, trazer no voto. Entendeu? Exemplo, assim, do ponto de vista de comparação, aquelas despesas médicas. Eu tenho um entendimento de que só o recibo para mim é suficiente, mas eu sei que a turma, ao fiscal, quando o fiscal intima para a comprovação do pagamento, é importante para a turma. Aí eu já trago, houve a intimação para a comprovação do efetivo pagamento. É só isso que eu acho que o doutor Cleberson quis salientar. Certo, agora entendi o que ele quis dizer. Mas cadê? Então seria o caso de converter em diligência de novo. Para poder juntar a tela CIPT. Não tem a lei, né? Tem, aqui tem. Folha 179, eu já citei ela. Mas já está outros, né? Eu falei, inclusive eu dei um destaque para os senhores, que a seta dela estava na página folha 179. Sim. E aqui consta o quê? Consta, como eu tinha dito, aptidão agrícolas e lá consta aquele valor de centro federal. E, inclusive, quando eu estava lendo, eu dei o destaque que, para mim, estava por aptidão. Esse, na minha interpretação, não foi DTN médio. Bom, realmente só aparece a aptidão outras, né? Isso é muito comum, volta e meia assim. E nós não fazíamos diferenciação.
Acho que foi a partir da última ou penúltima sessão que começou-se a diferenciar isso. O primeiro caso que teve, inclusive, baixado em diligência em razão desse outras foi na sessão anterior e eu fiquei vencido. Na última sessão. Analisada nas áreas aqui também. Sobre a controvérsia a respeito das áreas, me parece que a DRJ fundamentou o seu voto pela inexistência do ADA. Isso está na folha 368, porque no ponto 47 do voto dela, ela fala que, embora com a impugnação tenha sido apresentado novo laudo demonstrando a APP, bem como a ARL, constar de averbação na matrícula, o ADA trazido é referente ao exercício de 2007, intempestivo, portanto, para os exercícios fiscalizados. Então, me parece que a fundamentação da DRJ foi pela inexistência do ADA. Mas a fundamentação do fiscal não foi apenas isso, ele só não esgotou os argumentos, não é? O fiscal, ele pontua, ele apenas reconhece 20, né, e um pouquinho, e aí ele fala sobre as áreas de rios e córregos, áreas em topo de morro. Ele fala, não considere essa daqui porque a declividade é superior a 45%, a 45 graus, então não considere essa área. Ele foi falando uma por uma lá. Mas a DRJ, me parece que ela chegou a analisar esse laudo, novo laudo, né, que haveria um novo laudo nos autos. Esse não analisado pela fiscalização. Foi o que eu consegui extrair aqui. Mas o fato da DRJ não esgotar todos os motivos, ela só levanta um que é suficiente, não impossibilita a análise aqui de todos os motivos. É aquela divergência. Não, podemos analisar, não tem problema. Sim, nós podemos, mas acho que o Dr. Matheus entende que não pode. Que haveria uma limitação da lide pelo acórdão da DRJ. Pelo menos eu tive essa impressão da observação dele. Isso. Se for o caso de manter o mesmo procedimento do outro, que nós fizemos hoje já, seria resolução, né? Por causa do VTN, certo? Nesse caso, não. Porque no outro a diferença foi que... Agora deixa eu lembrar. O que era o outro mesmo também? O outro não tinha tela. Ah, não tinha tinha tela. tela. Tinha transcrição, mas não tinha a tela. Ah, certo. Isso aqui Tinha tem a tela. transcrição da intimação. Uhum. Bem, Dr. Cleberson, só na última digitalização é que a imagem do mapa está melhor. E eles atestaram que é a melhor resolução possível. Porque eu baixei 2 vezes em saneamento esse processo para conseguir o mapa. Digitalizado de uma forma legível.
Alguém poderia confirmar que a área de APT é 295? Onde você olhou isso? É no laudo. Se é isso mesmo? O declarado foi 345. O laudo está em que folha? 291,5, folhas 279. Se é essa mesma área. Quantos hectares? 291,5? Ah, porque ele somou, né? 291. Ah, ele diz que é cursos d'água 230,6. Mais nascentes, 235,62. Mais lagoas e encostas de morro, 58,5426. 291, a conta tá certinha dele aí. É isso aí. O somatório é isso aí. 291,5. 5173. Você queria confirmar essa conta? É isso? Não é confirmar a conta, é só confirmar a percepção se esse é a APT que está atestada no processo. Se essa é a APT. O fiscal fala alguma coisa sobre declive aí, inclinação. É porque ele fala que tem que ser superior a 45 graus e não inferior. Mas parece que uma parte não é. Eu não entendi o que ele fala no laudo. São áreas de morros existentes na propriedade e que, devido a ser acidentada e a presença de pedras, não consegue formar? Formar o quê? Bem, esse aí é mais um que está complexo.
Se for para considerar tudo isso que ele fala no laudo, isso aí seria o total da área de preservação permanente. A questão é entender se isso aí que está no laudo é realmente o que dá a isenção. Talvez se ele não tivesse detalhado no laudo, tivesse só colocado, como fala a lei, área de uso, isso, talvez a gente aceitasse sem questionar. Nesse caso eu acompanho o ponto de vista do Dr. Matheus, que a questão restou superada para a DRJ. Ela aceitou o laudo. Por que página que está o acordo da DRJ? Eu já tinha olhado ele, mas agora eu já me perdi aqui. Achei já. Está no... 357. É porque o acordo da DRJ que fala, é muito prolixo, fala demais. Não é o objetivo. Texto longo não significa objetividade. Mas lá numa parte, eu entendi que essa questão estaria superada. Mas toda a matéria não é devolvida? Eu não consigo entender a devolução de alguns argumentos e outros não dentro da matéria. Toda a matéria é devolvida de acordo com a extensão e profundidade do recurso. Se um fundamento é acolhido e o outro não, eu posso, depois, na segunda instância, inverter, acolher o argumento e afastar o outro. Mas só há um recurso, doutor Pinheiro. Só um recurso da parte sucumbente. Mas Se foi acolhido um argumento a favor dessa parte e não acolhido outro, ela não vai recorrer daquele que foi acolhido. Mas ela está recorrendo da área de preservação permanente. É disso que ela recorre. Essa foi a matéria devolvida. E eu tenho total liberdade para verificar, dentro dos argumentos litigiosos, aqueles que vingam e que não vingam. Não é porque a DRJ entendeu que vingava, que na segunda instância você tem que estar vinculado a esse fundamento. Então, doutor Pinheiro, imagine a seguinte situação. Há uma matéria que tem o fundamento A e B. O fundamento A é aceito, mas o fundamento B não é aceito para a decisão. Então, na hora de recorrer, eu recorro dessa matéria, mas foco os meus argumentos, minhas razões, no argumento B. Mas é obrigado a atacar os dois. Isso é o único. Eu não fui sucumbente. Foi, porque foi sucumbente na matéria. E o efeito é devolutivo, devolve tudo. Isso daí, já teve um processo que eu até levantei, quer ver? Deixa eu localizar o meu voto. Eu cito a doutrina, cito decisões do STJ. Nós não podemos fazer o mesmo paralelo com o judiciário, porque aqui só há uma parte recorrendo. Não há apresentação de contrarrazões, porque não se exerce esse direito. Mas a lide, ela se estabelece, a matéria controvertida se estabelece entre impugnação e lançamento. Não entre impugnação e acórdão. A lide não se estabelece entre impugnação e acórdão. Para essa leitura que é feita, a lide seria delimitada pelo acórdão. O acórdão não delimita a lide. Se a matéria restou, se a matéria é litigiosa, isso foi devolvida para a segunda instância, todos os fundamentos ali discutidos debaixo daquela matéria, né, eles podem novamente ser apreciados. Mas, doutor Pinheiro, eu volto a dizer, se
A DRJ, ela diz, reconheço que está provado a existência da área, mas não há ADA, por isso não estão satisfeitos os requisitos. No seu raciocínio, é tudo devolvido. Então, se o contribuinte simplesmente ele diz, não, o ADA é desnecessário. Aqui no colegiado, pelo seu raciocínio, podemos dizer, não, o ADA realmente é desnecessário, mas não está comprovado a área. Perfeito. É o ônus dele e atacar o todo, todos os fundamentos. É porque quando a DRJ diz isso, me parece que não é mais uma matéria litigiosa sobre essa questão. E o problema é de entender que há essa completa devolução é que sempre haveria um outro argumento que o contribuinte não teve oportunidade, inclusive, de se defender, e ele teria que recorrer, né, infinitamente, porque a todo momento seria trazido outros argumentos. De se defender desde o início, isso já está sendo discutido nos autos? Ele pôde apresentar impugnação sobre isso? Sim, aí ele apresentou o laudo e a DRJ examinou esse laudo. Se o acórdão acolheu, mas manteve por outro, é o ônus dele atacar o todo. Não tem como dizer que não há lide, não há... O acórdão não delimita a lide nesse ponto. Se a questão área de preservação permanente continua litigiosa, ela continua litigiosa. O que a DRJ fala? Para comprovar a APP, basta a apresentação de laudo técnico eficazmente elaborado profissional habilitado, acompanhado de ART, atestando a existência de florestas. Ela só está se referindo a florestas, detalhando as dimensões locais listados no referido artigo de lei. Já para o artigo 3º, entretanto, como se vê na parte grifada desse dispositivo, se necessita de ato do poder público que assim a declare. Ao que ela está se referindo? Presidente, mais especificamente, para ajudar, é o item 47 do parágrafo 47, 47, página 368. Apresentado logo demonstrando a APP. Parece que ela catou mesmo. Olha aqui. Eu já tive a oportunidade de discorrer sobre isso numa resolução 2401-000-783. Tá? A questão de ponderar que, por força da extensão e profundidade do recurso voluntário, é transferido ao colegiado a apreciação de toda a matéria impugnada referente ao pedido de... todos os fatos e fundamentos jurídicos da demanda, todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que não solucionadas pela superior instância, ou mesmo relativas ao capítulo da impugnação devolvido pelo recurso voluntário, podem ser objeto de reexame. Então, o capítulo foi devolvido. Logo, a circunstância de voto condutor do acórdão, naquele caso lá, ter considerado como comprovada a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel não vincula o presente julgamento, até porque não teria a Fazenda Nacional condições de recorrer por lhe faltar interesse jurídico. Eis que o pedido de cancelamento da glosa não prosperou, tendo o acórdão de impugnação julgado a impugnação improcedente. Então, se ele julgou a impugnação improcedente, Dr. Kleberson, como é que o senhor fala que não teve recurso da Fazenda Nacional, coisa e tal, se eles não teriam interesse? O que pode-se dizer é que eles não apresentaram contrarrazões. Uma eventual comprovação da ausência de averbação não significará reformácio impejus, pois o acórdão de impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que por fundamento diverso. Embora versando sobre questão de fundo diversa, entendo elucidativa a seguinte decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no agravo de instrumentos no RESP 1257163, Rio Grande do Sul. Daí eu transcrevo aqui, e essa decisão, inclusive,
No voto condutor, ela traz o entendimento da Barbosa Moreira, Bernardo Pimentel, Nelson Neri Júnior. Acredito que os senhores se recordem, talvez. Né? Mas posso continuar a leitura aqui, eu acho que talvez não seja tão necessária, mas de qualquer forma, o mais relevante é que não se trata de reformar as Fimpégios, porque ele já perdeu essa questão, já não foi acolhida a apreciação, a área de preservação permanente. Então, quando esse capítulo nos é devolvido, toda a fundamentação, né, que integra a LIDE, ela pode ser discutida pelo colegiado, inclusive invertendo. O que foi acolhido por um não vai ser acolhido agora, o que foi acolhido pela primeira instância não é acolhido pela segunda. Não há problema. A desvantagem trazida pela reforma para piorar deverá situar-se no plano prático, o que não ocorrerá se o tribunal apenas modificar a fundamentação da decisão recorrida. E a citação aqui que faz o ministro do STJ, de Nelson Neri, Teoria Geral dos Recursos. Fato é que ele apresentou o laudo e falou quanto é que é a APP. De acordo com o laudo, 291,5. Cleberson. Então, na parte da PP, eu sou favorável a reconhecer. Mas não a declarada, né? Não a declarada, essa do laudo como sendo total, né? A área de preservação permanente, informada no laudo, de 291,5. Certo? Hectares, é isso? Isso, mas é porque já foi reconhecido. Não é esse, né? Não é esse que foi reconhecido. Não, desculpe, aqui não foi reconhecido uma parte? Não, de APP não. Foi reconhecido reserva legal. Aqueles 20 é de reserva legal, doutor Raído? Não, sim, reconhecido pelo fiscal que você está falando. Esses 20,7 aqui. Não foi reconhecido não, porque ele não tinha o ADA. O fiscal só considerou como se comprovado estivesse, mas não... Perfeito, compreendi. Então seria restabelecer esses 295, né? 291,5. 291,5, perdão. Tá. Então, além da RL, também a APP de 291. Certo. Raíde. E em relação ao VTN, doutor Cleberson? Sim, em relação ao VTN, eu entendo. Aquela diligência que nós... Votamos. Foi convertido, né, que nós votamos no processo. Como eu disse, pela experiência dos processos que a gente tem votado, a tela do CIPS vai vir para mim igual a essa que está aqui. Mas, como não tinha tela, convertemos em diligência. Essa tela do CIPS, que mostra outros, que está na página 179, né? Se não estou enganado o número. 179. Aptidão agrícola, outras. Eu volto a dizer, o que significa isso? Aptidão agrícola, outras. O que é uma outras? Realmente eu não consigo entender esse outras. Foi feita uma média. Mesmo que se foi feita uma média, que é provável,
já está havendo talvez um prejuízo ao contribuinte, né? O que o correto seria levar em consideração a aptidão agrícola, seja campo, seja terra de primeira qualidade, de segunda qualidade para exploração do solo, para exploração. Eu tenho dificuldade aqui de entender que esse tipo de VTN, ele satisfaz o conceito de aptidão agrícola, considerando capacidade do solo, capacidade, potencialidade, etc., que é a definição de aptidão agrícola, que está até nas instruções normativas mais atuais da Receita Federal. Aí até de manhã eu comparei, isso aqui seria semelhante a um VTN médio da declaração. Por quê? Os vários imóveis do município, com diferentes aptidões agrícolas, se faz uma média do VTN. Não é a mesma coisa que em outras? Mesma coisa, novamente, na essência, né? Não na essência da situação. É esse ponto que eu pondero aqui para a reflexão. É que no caso só não partiu das DITR, das declarações, partiu da informação do município, mas o município, ao concretizar a informação, também te dá só um valor. É isso, presidente. Eu vejo que o que ele faz é uma média de aptidão. Então, a essência seria a mesma média dos valores média, de fato, né? do ITR, né? Não é média dividido por aptidão, e sim é médias das aptidões. Assim, ou seja, de todos os imóveis eu faço uma média. O resultado não é exatamente o mesmo, mas é uma média. E que causa distorção. É diferente de um valor médio para uma determinada aptidão. E aí para um imóvel que tem terras com diferentes aptidões, eu posso fazer a proporção, como é feito, como a gente viu um processo um pouco mais cedo, né? O Dr. Raid falou, ou esse, não é esse, é o anterior, né? É o anterior que o fiscal anterior, ou um pouco mais, o fiscal pegou, então, a área, tantos hectares de área de florestas, eu multiplico pelo VTN médio da aptidão floresta, tantos de campo, eu multiplico pelo campo. Essa conta é diferente de fazer uma conta se eu fizesse a média das aptidões. O senhor fez um voto vencedor ou foi relator de um processo nesses termos, doutor Cleberson? O que você quer dizer aqui, isso aí, esse CIPT do jeito que está aí, não demonstra efetiva aptidão agrícola. É isso. Em que tese está escrito que ele é por aptidão agrícola, com um valor só como outros, isso aí não está demonstrado a aptidão agrícola, é isso. Eu não consigo ver, sinceramente eu não consigo ver, eu vejo que tem uma média de aptidões agrícolas aí. Mas não é isso que a legislação pede. Ela pede levar em conta a aptidão agrícola do imóvel, não a média do município. Doutor Cleberson, o senhor fez um voto vencedor sobre isso, não foi, ou foi um relator? Não, foi diligência. Foi na sessão passada. Foi diligência? Foi. Foi diligência para quê? Para que a diligência? Para verificar a origem, não teve uma diligência na sessão passada que se discutiu isso? Mas aquele processo, doutor... Não. Não é um que está... Acho que está para o senhor fazer o voto vencedor, não é? Sim, é isso. Não, eu estou fazendo o voto vencedor, não vai enfrentar o mérito disso, mas eu acho que a gente já
Não, para enfrentar o voto vencedor pendente que eu tenho do doutor Pinheiro é em relação àquela zona especial lá do... Então não é esse, não. É. Aquele era Marumbi que está pendente. O que eu queria recordar, saber, é aquele processo que eu disse até de manhã, que o doutor Rodrigo chamou a atenção, olha, outras aqui foi alimentado pela Receita, aparentemente, com base na relação que veio da Prefeitura. Sim, aí eu fui o relator. A Prefeitura fez uma tabela por micro-regiões. E para cada micro-região, se não me engano, eram 9, eles deram um valor para o VTN. E daí, como é que foi alimentada a tabela CIPT? Se pegou o VTN de todas essas micro-regiões, somou-se e dividiu. Só isso. Sim, doutor Pedro. E como ficou esse processo? Esse processo se entendeu que não seria VTN, é pura aptidão. E quem é o voto? É o relator ou... Eu fui o relator porque eu acolhi o entendimento da maioria. Eu ia ficar vencido, eu acolhi o entendimento da maioria, se não me recordo. E por que agora o senhor entende diferente nessas situações aqui? Porque nessas situações aqui eu não tenho o elemento, por exemplo, se foi estabelecido por micro-região ou não. Lá era nítido que era uma média de micro-regiões. Aqui eu posso dizer que a aptidão do município, o valor menor, que seria o outro, seria este, que foi o informado. Mas doutor Pinheiros, essa situação não traz a mesma dúvida do outro? Lá não havia dúvida, estava claro pelo documento que alimentou a tabela. Não, a mesma dúvida do outro que lá já estava esclarecida. Já tinha documentos para esclarecer a dúvida. Sim, mas eu não posso presumir que o sistema foi alimentado de forma indevida. Mas como é que eu ia alimentar o sistema desse jeito aqui, doutor Pinheiro? Por exemplo, se o município informa diversos valores, simplesmente se pega o menor valor e coloca outros. E esse valor é alimentado no sistema, ao invés de colocar todas as hipóteses. Então aí o senhor está supondo que o que se vê é o seguinte, o que normalmente se vê? Você coloca um de tanto, de tanto, de tanto, de tanto e outras. Outras é o valor menor e daí eles adotam um valor menor. Aqui, ao que parece, o sistema já foi informado pelo valor menor outros. Pinheiro congelou. Não, pelo valor menor outros. Aí eu terminei. O município pode ter só uma aptidão agrícola? Deveria, né, em tese? Em tese, sim. É que eu entendo esse outras aí como uma especificação de sistema. De repente, eu acredito que o município informa uma aptidão e no sistema da Receita não tem o campo correspondente àquela aptidão, àquela exata nomenclatura que foi informada. Então, não tem lá floresta. Tanto que tem uma... eu já vi tela do sítio, acho que foi até, não sei se é um processo que eu estou, que é uma aptidão mista. Mista. Ele está lá a tela do CIPT com mista. E aí eu vejo aqui também tem uma IN que tem lá para os municípios, inclusive, uma de abril de 2015, que fala, ele dá um rol de aptidões agrícolas. Lavoura, pastagem, silvicultura, preservação. Eu entendo que se não tiver em alguma dessas que vai estar especificado dentro do sistema, alguém deu carga como outras, mas seria aptidão agrícola ainda assim. E não necessariamente uma média, mas seria uma aptidão que não tem especificação dentro do sistema com aquela nomenclatura que foi formada pelo município. Então quer dizer que no município, doutor Rodrigo, nesse município aqui não teria campos, não teria florestas, não teria pastagem? Não, teria, mas a nomenclatura que foi formada pelo município... não, se teria... Então, essa é a minha pergunta.
O município teria mais de uma... Poderia ter um município com uma única aptidão agrícola? Porque eu entendo que ele fez o levantamento deles para uma única aptidão agrícola. Como não tinha na nomenclatura do sistema, entrou como outros. E o senhor entende que isso atende o que a lei prevê? Não atende, doutor. Não, mas é porque não é uma média, é uma aptidão. Mas eu posso entender assim, eu concordo com o senhor, por exemplo, se chegasse lá na carga do sítio, falasse, esse outro, a prefeitura falou que é, sei lá, floresta, no sistema não tem. Mas eu teria que adentrar, se o imóvel, qual aptidão teria que entrar, inclusive, no imóvel que está sob análise, não no VTN do município. Enquadrar se aquele imóvel está dentro daquela aptidão. Veja, nós temos um laudo, aqui um exemplo, nós temos um laudo aqui que diz que tem vários tipos de vegetação no imóvel. Não tem nem como ser. Assim, dizer que é possível um município com única aptidão, na teoria... É possível, não é provável. Só que é praticamente improvável. Praticamente, é improvável. Quiser discutir a teoria, o município é muito pequeno, tem só campo. É possível? Mas não é razoável. Pois é, aí diante disso, a sua conclusão, Cleberson, é o quê? Que esse outros aí não resolve, também não serve para arbitrar. Para mim, esses outros aqui não resolve. Agora, e aí, agora sim, eu não... Aqui, poderia dizer, tem uma dúvida aqui. Vamos dar o benefício da dúvida que esse valor seria o menor? A menor aptidão... possíveis entre as aptidões existentes? Eu não acredito, mas poderia até ser. Então, aí entraríamos na diligência de manhã, que eu sugeri, doutor Raid, então, que colocasse, que além da tela, que eu, como eu repito, imagino que seja uma tela semelhante a essa, que nós estamos aqui, explicasse a origem, a fonte, como chegou-se aquele número, como foi alimentado. Aí poderíamos, então, ver se foi uma média, se foi a hipótese que o doutor Rodrigo está trazendo, que teríamos aptidões com outros nomes, e foi colocado aqui, foi colocado uma delas, se foi feita uma média daquelas aptidões diferentes, se foi feita uma média por micro-região, pode-se tentar ir para esse caminho do benefício da dúvida. Agora, dizer que isso aqui satisfaz o que a legislação prevê para o arbitramento, não consigo entender. Se possa concluir só com essa tela. Certo. Então, o que você faria em relação ao VTN? Qual que é o VTN do laudo? Eu não cheguei a olhar quanto seria o VTN do laudo. Eu estou com ele aqui, deixa eu tentar ver se eu encontro. Não, mas antes disso, vai encaminhar pela diligência, porque daí não precisa olhar. Se os conselheiros entenderem, presidente, que é relevante saber como foi alimentado o sítio, o doutor Rodrigo, pelo que eu entendi, ele parece... entende, né? Aparentemente entende que, dependendo de como foi alimentado, haveria uma justificativa para aceitar esse outros. Esse outros. Eu acho difícil.
mas também não posso dizer que é impossível. Não sei o que os conselheiros pensam. Fiz as minhas ponderações aí sobre a situação. Acredito que a gente possa chegar a melhor encaminhamento para o processo prosseguir no seu curso, né? Então, como é que você quer que eu direcione? Eu vou te pular? Você vai votar? O que você está querendo que eu faça? Teria outro conselheiro poderia dar uma opinião antes? Opinião, alguma coisa assim? Ou... Porque nós estávamos tratando isso, né, de uma situação, outros. Eu não me recordo exatamente no passado, nós enfrentamos outros, né? Evidentemente, com o tempo... a gente amadurece isso daí. Amadurece, perfeitamente, exatamente. A palavra... A gente amadurece, vai refletindo. Mais casos... tem oportunidade, às vezes, de ser o relator e a gente reflete com mais calma, não nesse momento aqui, que é um momento que precisa um raciocínio mais rápido, mas aí surgiu esse outro. Se nós estávamos encaminhando, me parece com essa ideia de ver como se calculavam esses outros, né? Parece que era essa a ideia aqui que nós tínhamos, de encaminhar como foi calculado esse outro. Nós temos um problema aqui. Assim seria a diligência. O laudo não fala nada do VTN. Não fala nada sobre VTN, só áreas. Mas tem um outro laudo complementar. Qual a página? Na sequência. Na sequência? 204. Que ela cita este valor e o laudo está no 289. Folhas 289. Precisa de preço, tratamento de valor, média semeada, que dá 260,91. Que está na página seguinte também. R$260,91 hectare. Valor por hectare. Área da fazenda, 260,91. 260,91 é o mesmo valor informado por ele na declaração? Já acharam isso? Então, ela dá adotado para a fazenda, 402 mil. É próximo o valor que ele informou, isso. É da ordem de 200 e poucos reais. Mas é menor ou maior? Eu fiz aqui, só pode dividir aqui, a gente pode dividir, que é 346 mil o valor informado. E no laudo está 402 mil. Certo? Então, é um pouco maior, isso. Uhum. Então, acho que é o caso de adotar o VTN declarado no laudo. Essa é a minha opinião. Doutor Rodrigo. Essas ponderações são uma pergunta. Se fosse uma única aptidão agrícola, mas sem ser outros, você entenderia que seria essa aptidão agrícola? Só que eu não consigo ver essa realidade, como uma única aptidão agrícola. Não, mas se fosse, em vez de ter outros, ali fosse floresta, só tivesse florestas, no CIPT só tivesse uma única aptidão, campo. É outra discussão, né? É outra discussão de que, como nós trataríamos, o município informou uma única aptidão agrícola, sendo que existem outras. Aí realmente... Porque a minha questão aí acaba sendo, esse outras, acho que vai ter bastante para frente. É porque outras, doutor Rodrigo, como eu disse, outras pressupõem que existe uma primeira, uma segunda, uma terceira. São outras. Não tem sentido ter outras se não tem informação de mais. Então já começa, já inicia aí a incoerência.
Então o senhor acolhe o argumento de cerceamento de defesa? Não é cerceamento de defesa, doutor Porque Pinheiro. o contribuinte diz que não teve acesso a essa questão do CIP, coisa e tal. Não, esse é um outro problema, né? Porque a lei determinou que as informações seriam prestadas pela secretaria. Então, como nós temos que entender isso? Que as informações poderiam ser questionadas pelo contribuinte, doutor Pinheiro? Eu imagino no contexto de outras. eu Só é informado outras. Não, mas eu imagino... O senhor falava há pouco. Outras pressupõem uma primeira, uma segunda, uma terceira. Correto? Se pressupõe uma primeira, uma segunda e terceira e essas são omitidas, haveria um cerceamento nessa sua linha de raciocínio? Não, esse foi o meu questionamento. Não, nós teríamos que converter em diligência para entender. Só para aí que poderia depois ser concluído se há algum cerceamento ou não. Porque é uma alegação do contribuinte nesse sentido. A alegação envolve a questão do não ter acesso à origem dos dados do CIPS, né, doutor? Ele é mais genérico, sabe? Dá para interpretar. Eu entendo nesse aspecto que o contribuinte não pode questionar os valores do CIPS. No sentido de questionar, no sentido de... não ter acesso. Do acesso. Ele pode questionar apresentando um laudo. Mas ele fala, não se informou como a tabela foi alimentada. Porque aí vai entrar na mesma dúvida que nós... A mesma dúvida ou mesma problemática que estamos conversando aqui. Se atendeu à legislação. Não o valor em si, né? Não o valor em si, né, doutor? O valor em si seria pelo meio do laudo. Mas se ele atendeu o critério da legislação. Então, assim, por exemplo, para encaminhar, pode-se optar pela diligência, para ver que resposta vem. Eu vou encaminhar pela diligência, então. Diligência? Para perguntar como é que chegou naquela tela do CIPT, é isso? Que ele falou? Como é que o campo outras foi informado? Qual a origem dessa informação e como é que se pode atestar que isso de fato significa aptidão agrícola? Com base nos elementos fornecidos para a Receita. Exatamente. Inclusive, se tiver os elementos originais, poderia anexar cópias, né? Uhum. É a segunda parte da diligência do processo da manhã que ficou a cargo do RAID. O outro vencedor. Bom, vamos lá, então. Então, tá, você converter em diligência. Cleberson. Então, aí fica prejudicado a análise da APP, né? Tá? Aí, o que já discutimos com algum... O Pierre, anota aí o que a gente já discutiu sobre a APP, por favor. Porque o dia que esse processo voltar, você fala, vocês já discutiram, vai. Daí eu vou dizer pro link do YouTube. Tá lá no link. Então, eu acompanho a diligência. Aí, Eu só falei, acompanho. Eu não ouvi. Se eu tivesse escutado, eu não teria te chamado de novo. Pinheiro, já foi. Andréia? Acompanhar a diligência. Rodrigo? Matheus? André? Então, resolve as unanimidades por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Os outros dois, Pinheiro, são iguais? Vamos ao 20 da pauta. Ele é o processo 2008-89.
E a tela CIPT está na folha 166. E a discussão sobre VTN também. Se discute, inclusive, o cerceamento de defesa. É uma preliminar suscitada pelo contribuinte. Qual a folha O que você meu falou? encaminhamento é pela diligência nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Então, todos de acordo? Se alguém discorda, por favor, se manifeste. Então, por unanimidade. Diligência no 20 também. E no 21? Item 21. É a mesma fazenda, Recanto Bocajá, envolve também VTN, tem alegação de cerceamento do direito de defesa, na mesma linha. Houve lançamento com base no CIPT, e a tela CIPT, também constando apenas outras, consta da e-folha 225. Encaminhamento por diligência no mesmo sentido, também dos anteriores. Ok. Todos de acordo? Se estiverem, permaneçam como estão. Então, nos 3 processos, a resolução para diligência. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos? Pode ser? Vamos parar a gravação. Amanda, por favor.